Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar aqui com oração, amém? Para que Deus possa manifestar o seu poder nesta noite, para que você possa ser impactado pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, e que Deus possa colocar essa palavra, qual vai ser proferida aqui nesta noite, ao seu coração, amém? Meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, eu oro nesse momento para que eu desapareça e que o Senhor apareça, Deus, que o Senhor possa tocar os corações que vão chegar a, Senhor, esta transmissão, Senhor, que essa transmissão vai chegar até essas pessoas, Senhor, que o Senhor possa tocar os corações, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa estar tocando e manifestando o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, que o Senhor possa estar curando, manifestando o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, transformando, restaurando. Tira aquele que está, Senhor, meu Deus e meu Pai, no lamaçal do pecado, Senhor, traga ele até a vida, Senhor Jesus, que é a sua presença, Senhor, porque a palavra de Deus vai dizer que Jesus é a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai senão por ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus diz que ele é o caminho, ele está dizendo que ele é o único caminho. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos, que você possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, pegar essa palavra, que você possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, ser tocado, ser impactado, que você possa ser restaurado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa falar aos vossos corações. Ei, você que está triste, você que está desanimado, Deus tem uma mensagem para você, para que você possa despertar nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, e para que Deus possa falar ao seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, toca nos corações, vai tocando, vai transformando, vai libertando, vai restaurando, purificando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que está fraco, dê forças, aquele que está caído, levante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, abre os olhos também espirituais, Senhor, do teu povo, para que nós possamos, Senhor, herdar o reino do céu, Senhor, para que nós possamos caminhar na presença do Altíssimo Santo de Israel, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, você que está necessitado, você que está precisando, que o Senhor possa colocar a mão dele no seu coração e que você possa ser sarado de suas feridas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, a paz do Senhor Jesus. A mensagem que eu quero deixar nesta noite se encontra no livro de Daniel, do seu capítulo número 6, e o título vai dizer: Daniel na cova dos leões. Mas para você entender essa mensagem, eu preciso voltar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo de número 5, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aonde Daniel, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ele ganha destaque. E como que ele ganha destaque? Ele ganha destaque sendo usado por Deus para interpretar o sonho a qual Deus ele havia falado a Beltesazar. Beltesazar, que era filho do rei, e a sua mãe por nome de Nitocris. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a rainha Nitocris. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que Beltesazar, ele era um jovem, né? Ele era jovem e ele já se assentava ali no trono de Nabucodonosor. E ele já tinha o poder, ele já comandava, né, o reino. E a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que ele vivia essa vida. Mas a Bíblia vai dizer que em certo momento ele comete um erro. Ele comete um erro porque a Bíblia vai dizer que ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ele intencionalmente ou intencionalmente, porque a Bíblia diz também que ele estava na festa, ou seja, ele estava embriagado. Mas naquele momento a Bíblia vai dizer que ele pega ou manda pegar os vasos que estavam na casa do Senhor e manda trazer para que os vasos ele possa beber e brindar com os seus servos e com
com aqueles que estavam ali à sua presença. Ali a Bíblia vai dizer que naquela festa tinham os grandes, tinham somente gente grande, ou seja, companheiros. Para você estar na presença do rei, você tinha que ser alguém importante, ou você tinha que ser um soldado, ou você tinha que ser um servo, ou alguma pessoa, você tinha que ser uma pessoa que tinha alguma utilidade para o rei, para você estar nas festas do rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que conforme eles iam bebendo e brindando, e conforme a festa ia rolando, naquele tempo existia algo que iluminava os palácios, os castelos, porque não existia luz. Então eles usavam o que? O candelabro. O que era o candelabro? O candelabro era um suporte para as tochas, ou seja, o candelabro era como se fosse eram três tochas juntas, né? 3 ou 4 juntas, que ali acendia e iluminava. Aquilo ali iluminava o ambiente. E a Bíblia vai dizer que conforme eles iam bebendo e eles iam ali intencionalmente ou intencionalmente, eles iam afrontando a Deus e desafiando a Deus. A Bíblia vai dizer que cada vez mais aquela chama, ela ia se aumentando e ela ia aumentando, até que certo ponto a Bíblia vai dizer que sai uma chama do candelabro e queima uma bandeira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, no caso, o que acontece? Acontece que no momento em que isso acontece, se Beltesazar ele tivesse temor da presença de Deus, ele pararia e ele se arrependeria e ele voltaria atrás e ele pediria perdão a Deus. Mas Beltesazar era filho de Nabucodonosor, e nós sabemos a história de Nabucodonosor, ao qual já teve que passar um processo muito longo para que ele viesse se arrepender, a qual Nabucodonosor ele comeu terra, ele viveu igual bicho para que ele viesse a se arrepender. Mas Beltesazar agora, ele não tem temor no seu coração, ele não conhece a Deus, ele não tem temor de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que nesse momento, louvado seja o nome de Jesus, a Bíblia vai dizer que nesse momento, conforme a festa vai se avançando e aquilo ali vai se tornando uma coisa a qual Deus não está se agradando, Deus com fogo escreve na parede uma mensagem. Então a Bíblia vai dizer que Deus escreve uma mensagem. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E quando Deus escreve essa mensagem, Beltesazar ele quer saber o que está escrito, porque na hora que a mão começa a escrever na parede com fogo, com letras em fogo, a Bíblia vai dizer que Beltesazar ele fica trêmulo, ele se treme todinho, porque naquele momento era toda a ira de Deus, e o poder de Deus estava sendo manifestado naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que nenhum dos servos de Beltesazar puderam interpretar o que estava escrito na parede. Então a Bíblia vai dizer que a mãe dele, Rainha Nitocris, ela sugere que chame a um homem a qual no tempo de seu pai foi encontrado sabedoria nele, e que esse homem poderia interpretar o que estava escrito. E quem era esse homem? Esse homem era Daniel, o profeta por nome de Daniel. Daniel se apresenta mediante ao rei, e aí a promessa de quem interpretasse aquilo que estava escrito era riquezas, e o rei ia dar uma recompensa, né? Ia ser o terceiro no reino, porque lembrando que Beltesazar não era o primeiro era o rei Nabucodonosor, né? O rei Nabucodonosor, e aí vinha ele,
Beltesazar, só que junto a Beltesazar, quem o aconselhava era sua mãe, a rainha Nitocris. E aí o terceiro seria Daniel. Só que mal sabia Beltesazar que ele não poderia prometer isso. Por quê? Porque o reino, em primeiro lugar, que o reino não era dele. Ele nem era rei para ele poder prometer colocar alguém como terceiro, né? Ou seja, abaixo dele. Então, vejamos que ali naquele momento o diabo colocou uma soberba no coração de Beltesazar, porque ele desafiou Deus Todo-Poderoso, né? E a Bíblia vai dizer que Daniel, ele começa a interpretar o sonho. Mas resumindo, o final vai dizer que Daniel traduz, né? E na minha Bíblia que está escrito assim: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, que quer dizer: dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E aí aqui diz: pesado foste na balança e foste achado em falta. Pesou Deus o teu reino e o acabou. Aqui foi o destaque de Daniel. Aqui Deus estava colocando Daniel em destaque. Por quê? Porque veja bem, ninguém conseguiu interpretar o que estava escrito. E você imagina, você chegar mediante ao rei e praticamente dizer que os dias dele está acabado. Bem lembrando a você que um rei daquela época, ele tinha o poder de tanto mandar prender alguém, mandar matar alguém, mandar tirar da cadeia, mandar ir para a cadeia. O rei tinha todo o poder em suas mãos. E todos obedeciam ao rei. Mas Daniel era diferente. Daniel, quando ele se apresentou diante do rei, ele não temeu. Ele não teve medo do que o rei ia mandar fazer com ele. Se ele dissesse a verdade, ele não teve medo das consequências. Daniel simplesmente foi e fez igual Micaías. A Bíblia diz que Micaías, Acabe odiava Micaías. Por quê? Porque Micaías só falava a verdade de Deus. E aqui a mesma coisa Daniel. Daniel foi e disse aquilo que Deus mandou, Deus colocou na boca de Daniel para falar. E a Bíblia diz que no momento, nesse momento, a Bíblia diz não, mas nesse momento eu creio que o exército de Dário já tinha tomado a cidade inteira. Então Daniel, esse é um pensamento, um raciocínio meu, que Daniel foi explicando, bem explicado. Pode ver que ele vai dizer uma série de coisas antes dele ir ao ponto direto, né, ao que Deus tinha. Por quê? Porque eu creio que nesse momento Dário já estava destruindo a cidade inteira, guerreando ali. E no momento em que Beltesazar manda vestir Daniel de linhos, de todas aquelas recompensas lá que ele tinha oferecido, é no momento que, um pouco depois, Dário entra. Dário já entra. E na hora que Dário já entra, o decreto já tinha sido dado. E na hora que Dário entra, Beltesazar, ele se levanta do trono e vai até Dário para tentar matá-lo. E aí Dário corta a cabeça de Beltesazar. Ele corta a cabeça. E a Bíblia vai dizer que nesse evento, quando Dário chegando já, permissão de Deus, né, que deu o reino na mão de Dário, a Bíblia vai dizer que também é atingida e morta a rainha Nitocris, né? Então, essa foi a ascensão de Daniel. Daniel apareceu aí. Daniel ficou conhecido e Daniel foi reconhecido como profeta de Deus. Ele já era reconhecido, isso só aumentou cada vez mais. E a Bíblia vai dizer que Dário, que foi o que tomou o reino de Beltesazar, ele conta com Daniel agora ao lado dele. E aí nós vamos chegar ao ponto do capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Após esse acontecimento que Dário conquistou o reino, quando Dário conquista o reino,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer assim no capítulo 6: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Ou seja, esses príncipes e presidentes iam cuidar da proteção do rei, né? Ou seja, iam estar ali cuidando do rei. Então, no capítulo 3 vai dizer que... no capítulo 4 vai dizer: então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então entenda, quando Deus chama alguém e quando Deus começa a cumprir o propósito dele na minha e na sua vida, vão surgir adversidades, vão surgir pessoas levantadas pelo inimigo. Para quê? Para, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, tentar acusar, tentar blasfemar, tentar parar, tentar perseguir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque pela inveja, né? Pelo aquilo que Deus está fazendo na sua vida, por aquilo que Deus tem a fazer sobre a sua vida. Sabe por quê? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O caminho que é trilhado nunca é exposto, mas quando você chega no auge, não olham o caminho que foi trilhado, olham aonde você está, mas não olham o que você passou para chegar até lá. Entende? Então Daniel, ele começa a ser perseguido. E a Bíblia vai dizer que agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Daniel, ele é jogado na cova dos leões. Por quê? Pela sua fé, porque não negou a sua fé, porque aqueles homens intentaram, com a sua maldade no coração, fizeram o rei fazer um decreto a qual não se adorasse a outro Deus. Entenda, quando eu leio esse capítulo aqui e completo, eu vejo que esse rei, o rei, ele foi persuadido, ele foi ali colocado naquela situação e foi manipulado, porque o rei, ele gostava de Daniel, ele se agradava de Daniel, mas naquele momento foi permissão de Deus, porque para que o nome de Deus fosse glorificado mais uma vez. Então entenda, quando Daniel ele é jogado na cova dos leões, a Bíblia vai dizer que quando uma pessoa era jogada na cova dos leões, a Bíblia vai dizer que não demorava muito tempo para que a pessoa fosse devorada pelos leões, né? E a Bíblia vai dizer que Dário, agora com Daniel na cova dos leões, Dário não dorme direito, Dário fica preocupado, Dário ele começa a interceder em prol de Daniel, e tanto que Dário vai dizer que Deus, o Deus de Daniel, vai livrá-lo da cova dos leões. Então entenda que nesse momento, a Bíblia vai dizer que Daniel é jogado dentro da cova. E aí a Bíblia vai dizer a tão famosa mensagem que Daniel usa o leão como travesseiro, ou seja, o leão serve de travesseiro para que Daniel ele deite, para que ele repouse. Qual é o intuito da minha palavra? Em trazer essa palavra, qual foi a palavra que Deus colocou no meu coração hoje? Foi que não importa o que se levantar contra você, não importa quanto se levantar contra você, não importa o exército que o inimigo ele coloca contra, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque as grandes batalhas são vencidas não por nós, mas por Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que Daniel agora está na cova, e o dia se passa e amanhece. Dário vai correndo ver como que está Daniel. E quando ele grita por Daniel,
Sabe o que ele ouve? A resposta de Daniel. E aí a Bíblia vai dizer que Daniel é tirado. E aqueles que acusaram Daniel, aqueles que intentaram contra Daniel, aqueles que perseguiram Daniel, aqueles que blasfemaram contra Daniel, que intentaram contra a vida de Daniel, agora são jogados na cova. E sabe qual que é o resultado? A Bíblia diz que não demorou muito para que fossem devorados e destroçados pelo leão. Sabe o que eu entendo com essa palavra? É muito fácil você ser aquele que persegue, ser aquele que aponta, aquele que acusa, aquele que julga, mas muitas das vezes, se você fosse jogado na cova dos leões, não conseguiria suportar aquilo que aquele que serve ao Senhor suporta. A Bíblia diz que nós temos que ter bom ânimo. A Bíblia nunca disse, Jesus nunca deixou enfatizado que seria fácil herdar o reino dos céus, que seria fácil herdar a coroa da vida. Mas a Bíblia diz que Deus passaria conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo no vale da sombra da morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Daniel, assim como Daniel foi fiel, ainda que Daniel foi jogado na cova dos leões, ele não duvidou da sua fé, ele não duvidou do seu Deus, ele não duvidou do poder, daquilo que Deus podia fazer, daquilo que Deus podia, ele não colocou limites no agir de Deus, entende? E Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ele responde à fé. Deus não responde à pressão, Deus não responde à murmuração, Deus responde à ação, à fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que é a fé, é a confiança, que eu sei que eu estou indo nesse caminho, eu estou vendo que o caminho está fechado, mas eu creio que o Senhor dos Exércitos vai abrir o mar vermelho para o povo de Israel passar. Aleluia! Então entenda, a adversidade ela vem, mas ela vem para que o nome do Senhor seja glorificado, em prol, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, em prol do nome do Senhor ser glorificado. Muitas das vezes o inimigo ele se levanta e ele fica achando, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ele está lidando com a pessoa, ele está lidando com o ser humano, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, tudo isso acontece para que o nome do Senhor seja glorificado, porque Deus era na vida de Daniel, Deus estava com Daniel, e isso aconteceu com Daniel, sabe por quê? Para que o nome de Deus fosse glorificado, e para que Daniel fosse notado, para que Daniel fosse colocado em lugar de destaque. Ei, entenda, nem tudo aquilo que vem de ruim sobre a minha sua vida é para nos desanimar, é para nos derrubar. Muitas das vezes Deus quer trazer à tona aquilo que nós nem sabemos que somos, aquilo que nós nem sabemos que podemos fazer. Então entenda, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ele prova Daniel para que Daniel fosse aprovado, ele prova Daniel para que Daniel fosse reconhecido e para que o nome dele fosse glorificado. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Dário se alegra. Dário fica alegre porque Daniel ele saiu ileso da cova dos leões. Ei, Dário era ímpio. Dário ele não conhecia o Senhor. Dário era um homem de guerra, mas Dário viu aquilo que Deus podia fazer. Sabe por quê? Porque quem deu o reino na mão de Dário foi Deus. E Dário sabia disso. Dário sabia que quem tinha colocado ele ali era Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Porque eu deduzo que Dário era um homem que ele não conhecia Deus, porque na hora que ele vai dizer, ele diz que o seu Deus, que o Deus que você serve, Daniel, eu creio que ele vai te livrar. Então olha que interessante, aquele homem ele não conhecia Deus, aquele homem ele não sabia, mas ele acreditava e ele cria que o Senhor podia livrar Daniel, que o Deus de Daniel podia livrar ele da cova dos leões. Então olha que interessante, é isso que eu estou dizendo, que Deus responde à fé. E ali foi um conjunto de fé. Enquanto Daniel estava lá, Daniel estava com a sua fé e Dário estava intercedendo por Daniel. Estava torcendo para que Daniel saísse ileso daquela cova dos leões. Ei, vamos interceder pelas aquelas vidas que estão padecendo, vidas que estão morrendo, vidas que estão, que o diabo está dominando, que o diabo ele está simplesmente aniquilando. Hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, glorificado seja o nome de Deus. É muito fácil, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, quando você serve a Deus aqui, que você está aqui, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus ele vê aqueles que são verdadeiros gladiadores na presença do Senhor. Quando você é testado no fogo, não tenha medo de passar no fogo, não tenha medo de entrar na cova dos leões, porque o quarto homem da fornalha que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego, ele estará com você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ele passará comigo e com você no meio da batalha, no meio da guerra, porque Deus é Deus, e Deus, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ei, Daniel, louvado seja o nome de Jesus Cristo que livra Daniel da cova dos leões. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Não é porque Daniel era um homem que sabia lutar, não é porque Daniel era um homem habilidoso com a espada, porque ele nem estava com espada, não é porque ele era um homem habilidoso, não é porque ele confiou na força do seu braço, mas foi porque ele confiou naquele que, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o tinha, louvado seja o nome de Jesus, chamado. Ei, quando Deus chama, por que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos? Sabe por quê? Deus pode chamar alguém, mas só os escolhidos vão permanecer. Por que Apocalipse vai dizer que naquele dia o amor de muitos se esfriaria? Que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. O inimigo ele está aí para derrubar. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, senão outra coisa. Senão outra coisa. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que cura, salva, liberta e transforma. Mas ele também é o Deus do juízo. Ele também é o Deus que vem com autoridade para julgar as ações daqueles que se levantam contra os filhos de Deus e contra a igreja do Senhor. Aqueles que perseguem. Você lembra que Saulo era perseguidor. E quando ele passa a ser perseguido, ele vai perceber o que é sentir na pele ser perseguido, ser alvejado, ser caluniado. Entenda, nós cristãos, nosso descanso é lá em cima. O nosso descanso vai ser quando a última trombeta soar. Deus, ele é Deus em tempo e fora de tempo. Não limite o poder de Deus. O que eu entendo com essa palavra, não limite o poder de Deus. Deus é santo, ele é poderoso, ele é misericordioso. Deus é Deus. Deus pode te tirar do lamaçal do pecado, Deus pode livrar da sombra da morte. Deus pode te livrar. Deus pode fazer uma grande obra na sua vida. Mas isso tudo, se você honrar o nome dele,
se você glorificar o nome dele, se você confiar nele. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Ei, confia em Deus. A Bíblia diz que Deus é o mesmo. Você lembra daquele Deus que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar? O mesmo Deus que jogou as pragas para que Faraó libertasse o povo para sair da terra a qual o Senhor não queria que o povo estivesse ali. Você lembra o que Deus fez? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo na vida de Davi, na vida de Abraão. Ei, Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de amanhã. E Ele sempre será o mesmo Deus. Deus não muda. Pessoas mudam. Deus continua o mesmo. Você lembra o Deus que livrou a Ló e a sua família e destruiu o resto da cidade inteira? Ele é o mesmo Deus. Hoje nós estamos vivendo no mundo da Babilônia. Literalmente. Virou moda viver para afrontar Deus. Deus virou muitas vezes motivo de piada. Ei, mas eu quero dizer a você, permaneça na sua fé, permaneça firme. Não temas se as adversidades se levantar para tentar te derrubar. Deus nunca prometeu nem a mim nem a você que seria fácil. Nada é fácil. Nada é fácil. Mas esteja com Deus na dificuldade. A vida com Deus é um casamento. Você tem que estar com Deus na alegria ou na tristeza, na saúde e na doença. Você está aqui, você está com Deus. Você desceu, você também continua com Deus. Não use Deus como amuleto para somente conquistar aquilo que você quer. Mas use Ele. Esteja com Ele. Use Deus para que Deus possa, peça a Deus e coloque Deus no lugar de destaque na sua vida. Sabe por que a Bíblia diz que nós temos que amar Deus acima de todas as coisas? Sabe por quê? Porque quem ama sempre está querendo fazer o melhor para o outro, para agradar o outro. Daniel, você acha que Daniel, talvez, ele não sentiu um pouco de medo? Irmãos, você sabe o que é um leão? Você sabe a força de um leão? O leão despedaça numa mordida só. Sabe por que que o leão, ele vai dizer, tem aquele dizer que o leão é o rei da selva? Sabe por quê? Porque ele não é só um predador, ele é inteligente. Ele não é só um predador, ele é um predador e ele é inteligente. Então entenda, o leão, ele não precisava de muita coisa para matar Daniel, para despedaçar com Daniel. Mas sabe quem colocou a mão no leão? O leão da tribo de Judá. Você entendeu agora? A mim, a você, ninguém respeita. O diabo não respeita e ninguém respeita. Mas sabe quem vai travar a minha e a sua batalha nessa noite? O leão da tribo de Judá. Ei, quando o leão da tribo de Judá chegou, o leão lá que estava querendo devorar Daniel falou assim: epa, existe um maior. Existe um maior que está aqui. Deus estava com Daniel dentro da cova dos leões. Deus foi com Daniel dentro da cova dos leões. Deus transformou o coração de Dário. Deus mostrou a cidade. Deus mostrou a todos o poder de Deus, aquilo que Deus poderia fazer, a grandeza de Deus.
E Deus vai transformar, Deus vai mostrar. Louvado seja o nome de Jesus a todos que perseguem, a todos que apontam, a todos que se levantam para tentar derrubar, para tentar ferir, para tentar parar a mim e a você que estamos cumprindo aquilo que o Senhor nos chamou para cumprir o ID do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o nome do Senhor Jesus será glorificado. E hoje o leão da tribo de Judá entra na sua casa para lhe dar a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. O que eu quero enfatizar aqui é o seguinte: os dias estão se findando. E entenda, o diabo ele tem pressa porque os dias dele é contado. Então ele tem se levantado para derrubar aqueles que estão na presença do Senhor. Mas a nossa confiança não pode estar em carros e em cavalos. Tem que estar no nome do Senhor dos Exércitos. Tem que estar no Senhor Jesus Cristo. Tem que estar em Deus. Porque Deus é a rocha inabalável. Se os seus pés estiver, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em Deus, na presença de Deus, se Deus for o seu chão, não há quem te derrube. Não é porque você vai ser perfeito, não é porque vai ser invencível. Sabe por quê? É porque você serve a um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz. Você serve a um Deus que é rocha inabalável. Louvado seja o nome de Jesus, seja como Daniel, seja diferença. Seja diferença nesta terra. Sabe o que quer dizer sal da terra? Quando a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, sabe o que quer dizer? Quer dizer que aonde você chegar, você tem que ser a diferença. Aonde você pisar, você tem que ser a diferença nas suas atitudes, nas suas ações, no seu falar, no seu agir. Tem que ver a grandeza de Deus, do Deus que você serve na sua vida. Aleluia. Daniel não arregou quando entrou na cova dos leões. Daniel podia ter corrido, Daniel podia ter se desesperado, Daniel podia ter duvidado de Deus, Daniel podia ter feito várias coisas. Mas sabe o que Daniel fez? Ele confiou naquele que tudo pode. Aleluias. Daniel foi fiel. E sabe qual foi a recompensa dele? Ele foi honrado. Sabe por quê? Quando você honra Deus, quando você não nega Deus, quando você é fiel a Deus na adversidade, quando tudo está dando errado, mas você permanece na sua fé, que você não se vende, que você não se corrompe, que você padece, mas permanece. Sabe qual é a recompensa daquele que é fiel? A recompensa foi a mesma coisa que Deus fez na vida de Jó. Sabe por que Deus provou Jó? Não foi porque Jó estava em pecado. Foi porque Satanás, ele subiu todo ancho. Ei, porque a Bíblia vai dizer que Deus diz primeiro, né? Você viu meu servo Jó? Ele é fiel, homem temente a Deus, homem obediente. E aí Satanás astuto, né? Ele começa. Mas ele é assim porque ele tem tudo. Ei, sabe por que Deus provou Jó? Para que o nome dele fosse glorificado. Para que o inimigo ficasse, pianinho. Sabe por que Deus permitiu que Daniel fosse jogado na cova dos leões? Para que o nome dele fosse glorificado. Para que Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo, fosse glorificado. E para que aquela cidade, aquele povo, soubesse o poder e o tamanho do Deus de Daniel. Do Deus de Daniel. Então entenda, seja fiel no pouco e no muito Deus te colocará. Seja fiel na adversidade e Deus te dará o livramento. Se você está sem forças, peça forças a Deus. Se você está no meio dessa guerra, dessa batalha que é esse mundo que nós vivemos hoje,
que existe pessoas brigando por política, existe pessoas matando para defender uma pessoa que ela nem conhece pessoalmente. Existe pessoas matando outras pessoas por coisas fúteis. Existem pessoas sempre querendo puxar o tapete de alguém. O mundo em que nós vivemos é um mundo de gigantes, um mundo ao qual ele está girando. Ele está girando e as pessoas, o intuito delas é subir, independente de quem que vá derrubar, independente de quem que vai puxar o tapete. Não importa como, mas eles vão querer parar. Não importa como, Satanás ele vai tentar de todas as formas. Ele vai tentar te parar, ele vai tentar te parar te persuadindo, ele vai tentar te parar tirando os seus recursos. Mas sabe qual que é o recurso do crente? É clamar o seu Deus. Quando Daniel estava ali naquela cova, ele não fez outra coisa senão aclamar a Deus. E a Bíblia vai dizer que ele dorme. Ele dorme. Sabe o tamanho a confiança foi de Daniel? Ele dormiu em cima de um leão. Você sabe o que é isso? Trazendo para os dias de hoje, tá tudo dando errado, você perdeu seu emprego, você tá passando necessidade, você tá sendo provado, você tá sendo perseguido, tudo desmoronando. Mas você sabe que Deus, Ele tem a providência divina, mas você tem a certeza de que Deus já deu a vitória nas suas mãos. Tenha certeza, tenha convicção. Não permita que o inimigo brinque com você, brinque com a sua mente. Tenha convicção daquilo que você quer, tenha convicção e tenha fé. Confie no Senhor seu Deus. Confia nele e ele tudo fará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E você, que está na presença de Deus, seja como Daniel, seja como Micaías, seja a diferença. Faça a diferença. Não tema, não seja igual, não seja como aqueles 400 profetas que profetizaram que o rei queria ouvir. Fale aquilo que Deus colocar na sua boca. Sabe por quê? Porque louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, quando Deus, Ele vem e Ele diz a você e Ele te promete e Ele se levanta para levar algo a alguém, uma mensagem a alguém, para pregar a palavra de Deus, para fazer, para cumprir o ídolo do Senhor. Deus se responsabiliza por aquilo que vem acontecer. Você acha o quê? Que Micaías, ele não temeu? Ele estava diante do rei. Você está pensando o quê? Que Daniel não temeu, mas Daniel confiou. E a confiança superou o medo. Quem que não ia temer diante do rei? Se eu profetizar mal sobre o rei, eu posso ser morto. Eu posso ser jogado numa cadeia. Eu posso ser decepado a minha cabeça. Isso era o que podia acontecer. E eles não arregavam não. Ei, João Batista pregava, e sabe o que aconteceu? Foi pedida a sua cabeça. Ei, se você for olhar a morte dos profetas de antigamente, foram tudo mortes feias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, não pense que você vai fazer a obra de Deus, que você vai servir ao Senhor, que você vai aceitar Jesus e que você vai vir para os caminhos do Senhor e que não vai se levantar o inimigo para tentar te parar, porque o objetivo dele é tentar te parar, mas o Deus que eu e você servimos é Deus para te sustentar na adversidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ei, você que está parado, ei, prossiga, ei, caminhe, ei, não desista, ei, você que está no lamaçal do pecado, ao qual outrora estive, eu digo a você, não existe melhor atitude, não existe melhor escolha do que erguer as suas mãos e aceitar o Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua alma.
Daniel foi a diferença na sua época. Daniel foi a exceção. Daniel foi fiel. Daniel não temeu. Daniel não retrocedeu. Na hora que vier tentar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, fazer com que você desista da sua fé. Ei, não nega Jesus. Ei, não negue a Jesus. Não negue a sua salvação por um prato de lentilhas. Não renuncie àquilo que Deus te deu nas suas mãos por uma coisa fútil, por uma coisa passageira. Tudo aquilo que vem dessa terra é passageiro. Vai passar e vai ficar. Mas quando a última trombeta soar, ei, Jesus, Ele te chamará para morar em um lugar aonde não haverá nem pranto, nem choro, nem ranger de dentes. Não haverá tristeza. Não haverá depressão, não haverá decepção amorosa, não haverá mais nada dos sentimentos que existem nessa terra. A Bíblia diz, e Deus cessará dos seus olhos toda a lágrima. Sabe o que isso quer dizer? Tudo aquilo que é da terra ficará na terra. Deus vai vir. Vai levantar você, vai te levar, vai te fazer subir aos altos céus em corpo glorificado, vai te dar um novo nome e uma nova história, um novo capítulo vai começar. Aleluias. E você louvará e glorificará o nome do Senhor, morará em mansões celestiais. Lá a traça não vai existir para corroer aquilo que Deus vai te dar. O ladrão não vai poder vir roubar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então entenda. Sabe por que Paulo disse que morrer era lucro? Sabe por que Paulo disse que ele não temia a morte? Porque Paulo sabia que o que Deus tinha preparado para ele era muito melhor. Ei, se você for fiel na cova dos leões, se você não negar a Deus em meio à adversidade, se você for fiel a Deus no seu trabalho, na onde você estuda, na sua escola, na sua cidade, na onde você mora, no seu bairro, se você glorificar o nome de Deus, sempre vai existir aqueles que vão ser contra, sempre vão existir aqueles que servem ao diabo, servem ao Satanás, para vir tentar te persuadir, para vir tentar rir de você, tirar sarro de você. Ei, mas não liga não, sabe por quê? Ei, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vai te honrar nessa terra, e ainda mais, Ele vai te dar a certeza da vitória e da sua salvação. Ei, ser fiel a Deus, não é só você ser honrado nessa terra, é você saber que se amanhã ou depois você fechar os seus olhos, você sabe para onde você vai, e aí você não tem mais medo, você vive uma vida em paz, sabe por quê? Você sabe aonde Deus vai te colocar, você sabe que você tem certeza de onde Deus vai te levar após a sua morte, a sua salvação. Esse é o privilégio de servir ao Senhor, é saber que você vai padecer, mas é saber também que existe um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de plantar e há tempo de colher. E é saber que no momento certo você colherá os frutos daquilo que Deus te ajudou a plantar. Servir a Deus não é só prova. Servir a Deus não é só passar dificuldade. Servir a Deus é provado, é ser provado para ser aprovado. Daniel foi provado para ser aprovado. E quando você e eu fomos aprovados, ei, grande é a bonança que Deus vai derramar. Ei, não é passageiro com Deus. Não dura 6 meses, não dura 1 ano, 2. Ei, fica despreocupado e despreocupada. Aquilo que Deus deu nas suas mãos, entregou nas suas mãos, é seu e ninguém tira de você. Porque foi Deus que te deu. O Deus que nós servimos é o Deus que faz milagres neste lugar. É o Deus que faz milagres.
Então creia que Ele é Deus, que faz milagres, que Ele cura, que Ele liberta e que a tudo isso que está acontecendo, a essa Covid, a esse vírus, a tudo isso que está acontecendo, Deus já te deu a vitória. Eu entendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ei, o tempo está correndo, as pessoas estão desapercebidas. E sabe do que Deus precisa? Deus precisa de verdadeiras flechas nas mãos dele. Sabe o que é ser uma flecha na mão de Deus? É você ver o seu vizinho que está aí do seu lado, todo perturbado, e orar pela vida dele, para que Deus alcance a vida dele. É você ver aquele seu amigo da escola, que só fala de coisa ruim, e você pregar para ele, dizer que Deus pode fazer uma obra na vida dele, e que Deus pode tirar dele todas as cicatrizes, e que Deus pode transformar ele num grande homem, numa grande mulher. Sabe o que é Deus? Deus pega um homem a qual perseguia os crentes, um homem a qual matava os crentes, um homem a qual era, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, matador, e ele faz agora esse homem, esse mesmo homem, da água para o vinho, ser transformado, e agora ele é perseguido e não mais perseguidor. Ei, Deus pega aquele que está no fundo do poço, reescreve a história e faz um vencedor. Entenda, quando você estiver no meio da adversidade, talvez o barco vai balançar, talvez você vai olhar e você vai pensar, e agora? Talvez você vai passar por certas situações que você vai dizer a Deus, Deus, você não está comigo. Porque se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Assim como Marta e Maria estavam ali e disseram, ei, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ei, você acha que Jesus não sabia o que estava acontecendo? Você acha que o Espírito Santo não tinha tocado o coração de Jesus? Você acha que o Espírito Santo não podia falar a Jesus? Ei, vai agora, porque senão Lázaro vai morrer. Mas sabe por que Deus permitiu que Lázaro morresse? E que Jesus fosse lá para fazer o milagre? Para que o nome de Deus fosse glorificado. Para que o nome de Deus fosse glorificado. Não era porque. Então entenda, quando tudo começa a fazer isso, vendavais e você não sabe o que está acontecendo, não é porque o diabo tem poder, não. Não é porque a macumba que fizeram tem poder, não, tá tendo poder, não. Não é porque a inveja teve poder, não. É porque é permissão de Deus para que você seja aprovado e para que o nome de Deus seja glorificado. Ei, o diabo está abaixo de Deus e não acima. A Bíblia vai dizer que Deus é quem dá a última palavra. Quem determina a minha e a sua vitória hoje é Deus. E chegou o tempo de eu e você cantarmos o hino da vitória. Chegou o tempo de eu e você glorificarmos ao Senhor dos Exércitos. Adorar e glorificar o nome de Deus. Bendizer o nome dele. Ei, a mensagem que eu deixo para você nessa noite. Seja fiel a Deus. Quando doer, seja fiel a Deus. No desespero, clame a Deus. Na adversidade, chore com Deus. Passe com Deus na adversidade, no vale da sombra da morte. Sabe por quê? O mesmo Deus que honra a vida de Daniel e que pôs Daniel em lugar de destaque para ser o braço direito do rei, é o mesmo Deus de hoje. Ele é o mesmo Deus, ele não muda. Deus é Deus. Deus, quando ele promete algo a você, a mim, a você, ele cumpre a sua palavra. No tempo dele, ele cumpre a sua palavra. Mas sabe por que existe um processo? É para que quando Deus te coloque naquele lugar a qual ele tem preparado,
para que eu e você não façamos igual a Saul. Agora eu sou rei, não preciso mais escutar Deus. Agora eu cheguei, não preciso mais de Deus. Ei, até o fim, seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus, ame a Deus acima de todas as coisas. Ei, sabe o que a palavra de Deus diz? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Sabe o que a palavra de Deus diz? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você que está nessa situação de Daniel, talvez está passando no vale da sombra da morte, está passando na cova dos leões. Seja fiel a Deus. Não retroceda, não se entregue, não se renda. Sabe por quê? No momento em que você negar a Deus, Deus não poderá te ajudar. E entenda, a vida do crente tem que ser fiel a Deus, sabe por quê? Porque o objetivo do inimigo não é te deixar ser bem sucedido, não. É levar a sua alma para o inferno. Então, eu digo a você, ser fiel a Deus vale a pena, sabe por quê? Deus não cobra juros por aquilo que Ele nos dá. Deus não cobra juros abusivos. Deus não é um Deus de mão dupla. Deus não depende de mim, de você. Deus, Ele não pede sacrifícios de sangue. Deus, Ele não precisa que você faça coisas obscuras e coisas que você precisa esconder aquilo que você faz para que não assuste as pessoas. Deus não precisa disso para te abençoar. Deus não precisa disso para te tirar dessa vida. Deus precisa apenas do arrependimento. Precisa apenas que você vire e reconheça que você sozinho não pode chegar a lugar algum. E que só Ele pode fazer uma obra na sua vida e pode te colocar em lugar de destaque. Mas quando você chegar lá em cima, lembre de onde Deus te tirou. Não esqueça daquilo que Deus fez na sua vida. Porque quando Deus curou aquele homem que estava 38 anos paralítico numa cama, sabe o que Deus disse? Sabe o que Jesus disse? Ei, vá, mas leve a sua cama. Sabe o que a cama significa? Significa cicatriz, porque toda vez que ele olhasse para a cama, ele ia lembrar que ele ficou 38 anos esperando um milagre. Quando ele chegasse para pecar, ele ia lembrar. Ele ia olhar para a cama e ia lembrar, 38 anos. Quando ele ficasse desesperado, ele ia olhar para a cama e ia lembrar, 38 anos. Então vou acalmar. Quando ele passasse dificuldade, ele ia olhar para a cama e ia lembrar, 38 anos. Então vou esperar, vou aguentar, vou ser fiel. Ei, não largue a sua cama, não largue o seu Deus. Sabe por quê? Deus é Deus para fazer uma obra na sua vida. Mas você tem que entender que para que Deus faça, você precisa renunciar. Você precisa reconhecer que você sozinho não pode mais ir a lugar algum. E que você não é nada sem as mãos de Deus sobre a sua vida. Você acha que você vai conseguir sair do vício sem Deus sobre a sua vida? Você acha que você vai largar o vício sem que Deus te ajude? Você que já fez diversos tratamentos, você que já tentou diversas formas, que está desenganado pelos médicos, que não tem mais saída para você, que os seus dias estão contados. Eu digo a você, Deus tem a solução, mas tudo vai depender daquilo que você está disposto a renunciar por Deus. Tudo vai depender do grau de arrependimento que você vai alcançar. Tudo vai depender daquilo que você está disposto a abrir mão para seguir a Jesus. Sabe por quê? Você lembra do rico, do jovem rico?
A Bíblia diz que ele chega todo soberbo. Obedecer meus pais, fazer isso tudo eu faço desde pequeno. Mas quando Jesus disse a ele que ele teria que renunciar a tudo quanto ele tinha para que ele seguisse a Jesus, ele não estava disposto a renunciar o suficiente para seguir a Jesus. Renúncia é o princípio de seguir a Jesus. Não largue a sua cruz. Não largue a sua cruz. Amém, irmãos. Deus abençoe.